cada hora, a conta de Liam recebia 50 mil. Mas ele não conseguia ficar feliz, porque esse era o preço por arriscar a própria vida. Ele estava participando de uma caçada de 24 horas. As regras eram simples. Ele era presa, perseguido por 5 caçadores. Se conseguisse sobreviver por 24 horas, ganharia 80 milhões. Mas havia restrições. Não podia sair da cidade, não podia pedir ajuda à polícia, nem contar a ninguém sobre a caçada. Além disso, a cada hora sua localização era revelada por um curto período. Depois de escapar por pouco de um ataque fatal de um homem de terno, Liam correu até uma igreja e se escondeu no confessionário. Mal conseguiu respirar aliviado. Quando a divisória ao lado foi puxada, era o padre. O padre perguntou o que estava acontecendo, mas Liam, ciente das regras, não ousou dizer nada. De repente, ele viu uma sombra sob a cortina. Dessa vez, decidiu agir. Pulou e cobriu a pessoa com a cortina e começou a bater nela. O padre correu para separar os dois, e Liam percebeu que havia atacado a pessoa errada. O tempo estava quase se esgotando, e sua localização prestes a ser revelada novamente. Para proteger o padre, decidiu fugir dali, mas o padre insistiu, dizendo que tinha proteção divina e que podia ajudá-lo. Liam então mostrou o celular para provar que estava dizendo a verdade. Nisso o padre disse que já sabia, revelando que era um dos caçadores. Especialista em psicologia e comportamento humano, já havia previsto que Liam apareceria. Toda a conversa e preocupação anteriores foram só uma armadilha para fazê-lo quebrar as regras. Liam tentou fugir, mas era tarde demais. O falso padre sacou um martelo. Liam pegou uma vara para se defender, mas ela não era páreo para a arma do padre, que o atacou. Mas Liam desviou, e o padre acabou quebrando o cadeado do portão. Liam empurrou o padre e tentou fugir, mas o padre era bom e lhe deu um soco no rosto e o derrubou com o martelo. No entanto, quando o padre preparava o golpe final, o martelo ficou preso no portão. Aproveitando a chance, Liam se levantou, golpeou o padre e o trancou ali dentro. Furioso, o padre gritava dizendo que ainda o pegaria. Liam se aproximou para zombar. Nisso, o padre conseguiu enfiar o martelo por uma fresta e atingiu a perna de Liam. Aos gritos, o padre comemorou tê-lo acertado. Liam então tirou o martelo da perna e saiu mancando. Depois achou um lugar para tratar o ferimento e tentou correr, mas caiu em questão de segundos. Enquanto isso, sua localização era liberada para os assassinos, que corriam para pegá-lo. Liam, por sua vez, continuava fugindo, até que viu que o jogo de futebol americano no estádio estava terminando e teve uma ideia. Aproveitando que o vendedor estava distraído, pegou uma camiseta e um boné e se misturou à multidão de torcedores. Quando o homem de terno chegou, a localização de Liam havia sumido, e ao olhar, viu uma multidão de pessoas. O homem entrou na multidão, mas parecia impossível encontrar Liam, até que o dono da loja o reconheceu e o apontou por roubo. O confronto chamou a atenção do homem de terno, forçando Liam a correr novamente, mas com a perna ferida, ele não conseguiria ir longe. Justamente nesse momento, uma família que havia assistido ao jogo se preparava para ir embora. Liam entrou escondido no porta-malas do carro. Quando o perseguidor se aproximou, a mala foi fechada e Liam conseguiu escapar mais uma vez. No entanto, ouviu o motorista dizendo que moravam fora da cidade. Desesperado, começou a bater no porta-malas e conseguiu chamar a atenção, saindo do carro antes que fosse tarde demais. Enquanto andava, ele viu um táxi abastecendo no posto e o roubou rapidamente. Depois ligou para sua esposa grávida, que mandou ele voltar para casa. Mas antes que ele conseguisse entrar, ouviu o som de uma moto. Liam correu de volta para o carro. Um homem de preto se aproximou e quebrou o vidro do carro com um bastão. Enquanto ele virava a moto, Liam entrou no carro e acelerou, sendo perseguido pelo cara da moto. O homem arremessou uma estrela ninja e estourou o pneu do carro de Liam. O motoqueiro então começou a se aproximar, mas antes que conseguisse atacá-lo, ele caiu, deixando Liam aliviado. Mas aquilo era uma armadilha, e um homem já estava dentro do carro, e com um fio de aço começou a estrangular Liam. Ele reagiu imediatamente, conseguindo segurar o fio, e para se livrar do assassino, Liam acelerou o carro e jogou contra um bloco de concreto na estrada. Por estar com cinto de segurança, Liam saiu ileso, e ao sair,